Em nossa sociedade, as pessoas com deficiência têm muitos direitos que, se desrespeitados, podem ser considerados crimes. Mas quem de fato é considerado uma pessoa com deficiência? Essa e outras questões nós vamos responder mediante os termos da lei hoje. Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Este aqui é um programa que tem como objetivo fazer chegar até aí, aonde você está, muito conhecimento inspirador, qualificado acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiências e outras singularidades. E para a gente começar assim, com chave de ouro, eu vou fazer a minha audiodescrição para que os nossos amigos que têm deficiência visual, que não enxergam, que têm baixa visão, possam compartilhar um pouquinho da minha imagem. Mas, falando em compartilhar, você acha importante a gente estar aqui conversando sobre tudo isso? Se você acha importante, eu creio que sim, então faz aquele favorzinho pra gente, curte esse programa, comenta aí, deixa o seu comentário, compartilha nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da sua família, da sua igreja, dos seus amigos e nos ajude a espalhar essa mensagem de inclusão e de amor para todas as pessoas. Agora, sem mais delongas, eu vou fazer a minha audiodescrição, tá bom? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo grisalho, na altura do ombro. Tô hoje num look todo monocromático de cor bege, com alguma variação de tom. É blusinha bege, calça bege, sandalinha bege, tá? Estou sentada numa cadeira off-white e estou nas minhas mãos segurando um tablet, tá bom? Maquiagem leve também. E só para complementar, eu acredito que você já até sabe, porque você acompanha a gente aqui, a audiodescrição do cenário vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? E a gente está aqui hoje nos braços da lei, num clima super legal, de fato, né? Num clima muito especial, porque a nossa convidada é uma advogada especialista em direito educacional. Geralmente ela nos dá umas dicas muito valiosas lá no canal do Instagram, no @inclusãopromessista. Então, se você não conhece esse canal, não segue lá a nossa página, vai lá, passa a seguir a gente, não perde nenhuma dica. Mas hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Iaísa, carinhosamente nós a chamamos de doutora Isa. Doutora Isa, seja muito bem-vinda, é muito gostoso ter você aqui com a gente. Eu vou deixar esse momentinho, essa fala, para que você se apresente um pouquinho para os nossos irmãos, os nossos amigos te conhecerem, para você fazer a sua audiodescrição também, tá bom? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, espero ajudar e que contribuir com a Secretaria de Inclusão. Eu me chamo Iaísa, mas podem me chamar de Isa. Eu trabalho com a educação especial e eu estou com uma blusa de tons claros, um estampa azul. Estou com uma calça azul, uma sandália off-white, tenho uma pele clara, cabelo também em tom claro e estou também segurando um tablet. E é isso, basicamente isso, né? O restante do cenário já está na descrição do vídeo. Qual é a sua igreja? Eu congrego na IAP de Alves Dias, em São Bernardo do Campo. Legal. Um abraço para os nossos irmãos, nossos amigos aí de Alves Dias. E também um abraço para o Elton, maridão, que veio junto aqui, tá dando aquela força, né? Tá ali, ó, né, dando aquela inspiração para você estar aqui, né, Isa? Isso é muito importante também. Nosso muito obrigado ao Elton, um abraço aí a todos os irmãos de Alves Dias. Então, doutora Isa, eu tenho uma outra coisa para te perguntar.
Vamos que lá. eu nem te falei que ia te perguntar. Ai, meu Deus, já tô aqui, ó. Ela vai ficar vermelha. Já tô. Iaísa é um nome que vem da onde? Iaísa. Você tem alguma ascensão, assim? Olha, eu não sei te dizer, mas É só pra quebrar gelo, tá, tá. gente? É um nome complicado, poucas pessoas se chamam Iaísa. Uhum. A minha mãe tinha uma amiga que tinha uma filha que se chamava Iaísa, e ela gostava do nome, achava diferente, Uhum. e ela colocou em mim. Mas assim, qual é o significado? Uhum. Não se sabe. Uma vez, né, eu fui ao médico e ele disse que era de origem africana e tal, mas assim, não sei, nunca pesquisei, não tenho dado científico para isso, para falar etimologia, mas é um nome bem diferente. Eu já me apresento como Isa, porque é mais fácil, né? A pessoa fica, mas e aí, será que eu entendi certo ou não? Então eu já falo Isa porque fica mais fácil, a gente já cria uma intimidade, uma proximidade. Eu acho particularmente muito bonito. Mas aí a gente já está acostumada a chamá-la de carinhosamente de Isa, mesmo que é mais conhecida como Isa, né? É. Tá certo. Pra gente começar, então. Nós falamos muito hoje em dia, então é um tema comum na sociedade, rede social, né? Onde quer que a gente vá, o tema da inclusão, o tema das pessoas com deficiência. E as pessoas têm o conhecimento que as pessoas com deficiência têm muitos direitos, né? Alguns a gente chama de benefícios, né? Mas são direitos que ajudam as pessoas a estarem em igualdade de condição com as outras pessoas na sociedade. Então, pessoas com deficiência têm muitos direitos. Mas a gente pode pensar assim, será que eu sou uma pessoa com deficiência? Ou quem é considerado pessoa com deficiência? Porque, por exemplo, eu uso lente escleral acrílica. Se você tirar a lente do meu olho, eu fico impedida de cumprir com as minhas funções, de ser mãe, de estar aqui ler, enfim. É paralisante para mim, eu preciso da lente. Mas eu não sou considerada uma pessoa com deficiência nos termos da lei. Sim. Então, só para a gente entender, existe uma lei que ela nos diz, ela nos norteia a entender quem de fato é considerado uma pessoa com deficiência. Então, nos termos da lei, quem são as pessoas com deficiência? Bem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e também a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência nos diz que pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, seja ele de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que impede a interação dessa pessoa em sociedade, que impede ou que dificulta, né, esse convívio em sociedade. É isso que a lei nos diz. E assim, para ser considerada uma pessoa com deficiência, é necessário que ela tenha laudo médico, que ela tenha passado por alguns exames, algumas avaliações médicas, para ela poder ter esse diagnóstico clínico, para ela poder se enquadrar dentro desses moldes do que a lei determina. É importante você falar isso, e eu vou salientar junto com você a questão da caracterização clínica, né? Não é uma coisa que eu acho, por exemplo, tira minha lente, eu me sinto paralisada. Sim. Mas, clinicamente, eu não tô com esse grau tão grande de comprometimento que me tire da vida, enfim. Que te coloque barreiras, empecilhos. Exatamente. Que dificulte, né, você chegar a um lugar, que dificulte seu acesso. Existe um critério que se estabelece isso, e o critério é clínico, e a avaliação é do médico, certo. Então, doutor, falando então em aspectos legais, se existe uma pessoa com deficiência, existe uma lei para que ela seja cuidada? Existe crime contra a pessoa com deficiência? Se existe, né? Como que ele é caracterizado? Como que a gente percebe ele, né? E o que é esse tal de capacitismo? Então, eu te fiz 3 perguntas e uma só, Isa. 3 em 1. Com certeza, né? Existe muita discriminação com as pessoas portadoras, com as pessoas com deficiência, né? E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele nos diz que qualquer forma de distinção, restrição ou exclusão, seja ela por ação ou omissão, é considerado um ato discriminatório, né? Em qualquer lugar que a pessoa chegue e ela receba esse tipo de tratamento,
ela está sendo discriminada e é considerado crime porque é um direito fundamental que ela tem, é ser bem tratada, ser respeitada, Certo. ser bem assistida, né? E é crime previsto em lei com pena de 1 a 3 anos e multa. E essa pena ainda é aumentada se ela sofrer esse tipo de discriminação, esse tipo de preconceito pela pessoa que cuida dela. Nossa. E se for feito em redes sociais, se for feito publicações, algo vexatório, essa pena ainda é aumentada de 2 a 5 anos, além da multa, né? Então tem alguns elementos circunstanciais que Sim. podem aumentar a pena. Que agravam a pena. Uhum. Então, assim, se a pessoa que cuida, que faz esse tipo de preconceito, né? Porque muitas pessoas precisam ainda de cuidados, né, de outra pessoa, precisam de ajudas. Então, assim, tem que ser analisado o contexto em que essa pessoa está sofrendo esse tipo de discriminação. Não é só pela ação, é também pela omissão. Então, deixar de fazer também pode ser considerado um ato discriminatório. Não, se você está falando isso, a gente está gravando, e nesses dias a gente está gravando, dia 23 de fevereiro de 2025, para você ter como referência aí, tá? E há pouco tempo aconteceu um caso que foi fortemente difundido pela mídia, de profissionais que estavam atendendo crianças autistas, mas que estavam criando uma situação de bullying. Sim. Naquele momento do atendimento. Daí a mãe colocou um gravador, né? E aí isso veio à tona, porque a criança estava apresentando um tipo de síndrome do pânico, um pouquinho antes de ir para as sessões de terapia, né? Então, você falando isso, eu fiquei imaginando que esse profissional que tem uma postura desse nível, além dela estar cometendo uma infração ética e um crime, então esse crime, ele é agravado nesse sentido, né? Ele é agravado também, pode ser agravado. Tem que ser analisado caso a caso, porque assim, olhando esse contexto, a gente pode também ter outros desdobramentos, né? Não só a questão da discriminação, como maus tratos, né? Além da questão dela que ela vai responder perante o conselho, né? E tudo mais. Então, assim, nesse caso isolado, pode ter uma sucessão de crimes e de coisas que a gente uma tem sucessão de agravamentos. Exatamente, de agravos, que tem que ser avaliado o caso, né, individualmente, mas com certeza. E o capacitismo, doutora? Então? Olha, o capacitismo nada mais é do que o preconceito com as pessoas com deficiência, onde alguém vai julgar aquela pessoa como se ela não fosse capaz de exercer algo, coloca ela numa posição de inferioridade, né? Passa da pessoa, né? Porque geralmente as pessoas julgam a pessoa com deficiência como se ela fosse só deficiente, se resumem ela aquilo, e ela não é aquilo. A deficiência é uma condição que ela tem. Então, o capacitismo é esse tipo de preconceito, é inferiorizar a pessoa como se ela não fosse capaz, é tirar essa capacidade dela, né? É discriminar ela, é colocar ela inferior, como se ela não tivesse condições nem capacidade de fazer algo ou estar em algum lugar, é impor essas barreiras, é discriminar também. Interessante, porque te ouvindo, né, a gente entende que a pessoa olha, a pessoa com deficiência, alguém olha e enxerga a deficiência, mas não enxerga a pessoa. Né? E aí ela, pela deficiência, ela já infere, né? Ela já pensa assim, ela não pode, ela não consegue, ela não é, né? Sim. E aí o capacitismo começa por aí. Por aí. Até quando a gente vai se referir às pessoas com deficiência, acontece muita gente falar, fulano é deficiente. Isso também é uma forma de capacitismo, porque a gente identifica ele como deficiente, não uma pessoa com deficiência. Ele não se resume a deficiente, ele é uma pessoa com deficiência. Eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, ainda mais nós que somos cristãos, por conta da questão do olhar, né? A Bíblia sempre fala não julgueis, né? Cristo sempre fala da questão do olho, né? Como que a gente enxerga o outro. E no caso da pessoa com deficiência, eu acho que é esse olhar que acaba, né, que destrói a identidade da pessoa. Ela destrói toda o ser, né, desconstrói a pessoa, porque a gente olha, pré-julga por algo que a gente está identificando
Então a gente pormenoriza com base numa deficiência, numa característica, numa condição que não é a pessoa inteira, né? Não. É alguma coisa que vem, que tá é uma junto, característica, né? da pessoa. É uma parte dela, né? Aí a gente olha a pessoa com julga ela como um deficiência, que não tem mão, mas que é um grande artista. Aí você fala, mas como, né? Mas ela é uma pessoa, né? E quantas coisas, né? As pessoas não trazem dentro de si que não podem ser diminuídas ou estereotipadas, enfim, né? A gente precisa realmente abrir os nossos olhos para enxergar o outro como esse ser que é a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Então, tem um ser com infinitas possibilidades, né, dentro de si. E você você trabalha com direito educacional, né, sua área. E falando de capacitismo, eu pensei nisso aqui, ó. Tem capacitismo dentro da escola? Com certeza. Tem. Eu acredito que sim. Uhum. Tem sim. Porque, assim, o capacitismo, às vezes, os professores precisam também melhorar essa posição, ir atrás de conhecimento, né? E trazer essa inclusão para dentro da sala de aula. E o capacitismo começa a partir do momento que um professor ele acredita que aquele aluno ele só vai aprender com papel e caneta. Uhum. E a gente tem várias possibilidades de desenvolver o aprendizagem, de alfabetização daquela criança, né? Então já começa por aí, a limitação já começa por aí, já começa o capacitismo aí de achar que ele não aprende, ele não consegue pegar no lápis, então ele não vai aprender. E hoje a gente tem as tecnologias assistivas, né? Que a gente pode trabalhar com imagens, com figuras, com computador, com várias ferramentas que pode auxiliar esse estudante a se desenvolver. E cada criança, cada indivíduo, cada pessoa vai ter o seu jeito, a sua maneira de aprender, a sua maneira de ser avaliado, né? De conseguir trabalhar o seu cognitivo. Então, os professores e todos os profissionais da educação precisam estar capacitados, né? Para lidar com essa situação e aprender a intervir, a fazer, a entender as dificuldades precocemente e preparar atividades para que a criança se desenvolva. Então, a partir do momento que não tem isso, é um capacitismo. Já coloca aquela criança como inferior e que ela não aprende, que ela não se desenvolve e ela já fica de lado, recuada, não traz a inclusão para dentro da sala de aula. Isso precisa mesmo ser considerado um crime, porque imagina que se você olha para uma criança desse jeito, você é um empecilho para que aquela criança se desenvolva, né? Se a criança se desenvolve, ela vai ser um cidadão que vai ter capacidades, que às vezes vai ser útil para a sociedade, e por conta de um olhar seu, de uma questão limitadora sua, eu só sei ensinar com papel e caneta, eu só sei ensinar com a lousa verde e o giz. Aí existe uma limitação em você, né? Sim. É por isso que mudar essas estratégias, a mudar os recursos, a forma de trabalhar, vai contribuir para que uma escola seja anticapacitista, né? Para que ela não preconize isso, trabalhe com outras coisas, desenvolva o aluno e faça uma inclusão verdadeira, porque essa é uma inclusão verdadeira. Legal. Trabalhar a possibilidade de cada um dentro daquilo que ele aprende, daquilo que ele entende. Isso é fazer a inclusão, né? Tratar com equidade. Lindo isso que ela falou, trabalhar as possibilidades de cada um. Inclusão é isso, inclusão é encontrar um universo de possibilidades, né? Onde alguns encontram limitação, existe um universo de possibilidades. E aí, falando nessa não limitação, essa questão das crianças e as pessoas com deficiência, hoje em dia, terem recursos, terem tecnologia assistiva, terem tecnologias de baixo custo, enfim, onde elas possam se desenvolver, eu gostaria de te perguntar um pouquinho sobre capacidade civil. Por quê? Antigamente, as pessoas com síndrome de Down, deficiência intelectual e outros tipos de deficiência não podiam casar, não tinham direito à herança, não podiam estar em sociedade, né? Mas hoje a gente percebe já algumas mudanças, a gente olha na internet algumas situações, a gente vê pessoas com deficiência intelectual sendo deputados federais, né? Tendo cargos importantes na sociedade. Então, como que funciona a questão da deficiência civil para as pessoas
da capacidade de deficiência civil, né? Da capacidade civil para as pessoas com deficiência hoje, doutora? Essa foi uma alteração aqui, até recente, né? Que veio junto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou isso também no Código Civil. Antigamente, o Código Civil, a gente tinha os capazes, os absolutamente capazes e os relativamente incapazes. E hoje em dia nós não temos mais. Todas as pessoas, todas, sem exceção, são consideradas capazes. Então a gente não tem mais essa distinção, é deficiente, é pessoa com deficiência, ele não é considerado capaz. Então todas as pessoas são plenamente capazes e isso inclui as pessoas com deficiência. Quanto a direitos patrimoniais, negociais, tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência quanto a legislação que nós temos atual vigente, ela nos diz e nos assegura que essas pessoas têm total autonomia para exercer sua vida. Elas têm direitos reprodutivos, elas podem se casar, podem ter filhos, podem exercer atos da vida patrimonial, podem receber heranças, podem doar, dispor, adotar. Podem ter empresas, podem ter tudo, né? Elas são plenamente capazes, elas são consideradas plenamente capazes para exercer todo e qualquer ato da vida civil. A gente vai ter algumas coisas assim, mas são casos muito específicos, por exemplo, a tomada de decisão apoiada, que é quando a pessoa com deficiência informa ao juiz, ela entra com um processinho, informa ao juiz que ela quer nomear 2 pessoas que sejam idôneas para poder auxiliar ela, né, como um conselheiro, não vai tomar as decisões por ela, porque ela tem autonomia para tomar as suas decisões. Em caso de, tem alguma coisa para resolver e eu preciso de um conselho aqui, eu quero nomear essas 2 pessoas. E ela vai montar esse processinho junto com o Ministério Público, o juiz vai decidir e eles vão ser conselheiros dela nessa tomada de decisão, que chama decisão apoiada. Então ela pode obter essa ajuda. E nós temos também a curatela, que são uns casos mais específicos, que a pessoa está transitoriamente impossibilitada, que aí geralmente o cônjuge ou o companheiro ou algum familiar ingressa com uma ação e ele vai, enquanto essa pessoa estiver incapacitada, né, responder pelas coisas dela e ajudar ela nesse processo até que dure essa incapacidade. Mas aí são casos muito, muito específicos, também tem que ter laudo médico, passa por todo um processo, não é tão simples assim, porque civilmente elas são plenamente capazes. Todas as pessoas são plenamente capazes. Nossa, que mudança de perspectiva, né? Quanto à inclusão das pessoas com deficiência. E quanto à fé, doutora Isa? A gente está falando sobre capacidades e sobre direitos, mas em relação à fé, né, que é uma parte tão importante do ser humano, né? As pessoas com deficiência, elas têm direito a escolherem e a exercerem a sua fé com autonomia hoje em dia, mas não responde ainda. Nós temos um momento muito especial aqui no programa, que é o Momento Libras com o Éder. Já já você responde. Bora lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos lá para o nosso Momento Libras? O Momento Libras de hoje é uma dica, tá? E a dica é de como cumprimentar a pessoa surda. Como vocês vão fazer? Encontrou lá a pessoa surda, como que faz agora, né? Entra aquele desespero, solta os cabelos, não precisa, fiquem calmos e tranquilos que vai dar tudo certo. Vocês vão fazer assim, ó, vai fazer uma bolinha, não encosta e faz assim, ó, tudo bem? Tudo bem? Ou você pode já chegar e fazer assim, ó, olá, olá, e já junta lá com tudo bem, olá, tudo bem? Já fez já deu uma proximidade ali. Aí você vai fazer assim, ó, prazer conhecer você. Então você já teve uma proximidade ali. Vamos retomar tudo? É assim, então você vai chegar e vai fazer assim, ó, olá, aquele sorrisão, né? Tem que ter, né? Não vai chegar com a cara fechada, não. Chega bem feliz assim, olá, tudo bem? Você vai chegar fazendo tudo bem, né? Meio capenga, não. Você vai chegar alegre. Então, olá, tudo bem? Prazer em conhecer você. Muito fácil, hein? Então, pega a dica aí, guarda essa dica e compartilha aí com a geral. Valeu, pessoal!
Um forte abraço. Tchau, tchau. Voltando então, agora. Agora sim. Agora sim, agora tu responde. As pessoas com deficiência, então, elas têm direito a escolherem a sua fé, a exercerem a sua fé com plena autonomia, enfim. Com certeza. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 6º, ela garante o livre exercício de cultos religiosos, de crença, né? E diz que isso, ela nos diz que isso é inviolável, né? A nossa liberdade de consciência de crença. Então, todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, têm total autonomia, total direito de exercer a sua fé e ter liberdade de frequentar os seus cultos, de ter a sua liberdade de crenças religiosas, independente de quem seja. Elas têm total autonomia e direito, e isso é assegurado pela nossa Constituição Federal. Importante isso, né? E agora, eu sei que tá uma delícia conversar com a Isa, né? A gente vai aprendendo, vai evoluindo nos nossos saberes, né? Ela fala com muita pedagogia, ela, né? Mas a gente precisa caminhar para o fim, doutora Isa. A gente precisa terminar. Eu vou precisar fazer a última pergunta com dor no coração, mas eu sei que você já gravou outra entrevista comigo. Então, a gente está conversando aí agora sobre a fé e eu queria puxar aqui para o lado doutora Isa, advogada, mas cristã, né? Você é uma pessoa cristã, de valores cristãos, e eu queria perguntar para você sobre a sua opinião sobre as pessoas com deficiência na igreja. Você acredita que elas, na igreja, têm condições também de se desenvolver na fé cristã, né, a ponto delas se tornarem verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, mesmo que elas tenham deficiência intelectual, síndrome de Down, deficiência física, surdez, cegueira, autismo, enfim, são tantas condições, né, às vezes deficiência múltipla. Você acredita que elas também podem conhecer a Cristo, se desenvolver na fé e virem a ser discípulas de Jesus mesmo, darem testemunho da fé, né? Serem servas de Jesus, servir, né, na missão? Qual a sua opinião sobre isso, doutora? Eu tenho plena convicção disso. Até porque eu acredito que elas são capazes, né? Como a gente já trabalhou isso anteriormente. Mas a gente até está estudando na igreja agora a nossa lição bíblica sobre Gênesis, que fala sobre a criação. E nós aprendemos, né, que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós somos perfeitos. E estamos plenos para servir a Deus e adorar a Cristo, né? E Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, que a gente lê nos evangelhos, ele sempre procurou estar junto, né, dos paralíticos, dos surdos, dos cegos. E isso, para mim, demonstra a graça, a misericórdia, porque naquela época essas pessoas eram excluídas da sociedade, né? Elas eram discriminadas, mas Jesus ia até elas, porque Jesus via elas. Então, eu acredito que Jesus, nos dias de hoje, também enxerga as pessoas com deficiência, assim como ele me enxerga, como enxerga você, como enxerga todos nós, inclusive quem está nos assistindo. Verdade. Então, Jesus nos mostrou isso quando ele esteve aqui na Terra, né? O apóstolo Paulo fala que todos nós fazemos parte de um corpo. Então, as pessoas com deficiências também fazem parte desse corpo, também são membros dessa igreja e têm total capacidade de se desenvolverem, de estar dentro da igreja, de mostrar as suas habilidades, né, dentro daquilo que elas possuem, dentro daquilo que elas podem trabalhar. Então, eu tenho total convicção que a graça de Deus, que a misericórdia de Jesus pode alcançar elas. Até tem um salmo que eu sou apaixonada nele, que é o Salmo 139, e tem um versículo que fala que nós somos criados de forma espantosa e admirável. Verdade. Então, nós somos admiráveis para Deus. Deus nos criou assim. Então, nós somos criaturas de Deus. E se Deus nos criou dessa maneira, cada um com as suas particularidades, com o seu jeitinho, nós fomos criados para adorar a Deus, dentro das nossas particularidades e singularidades, né? Então, eu tenho total certeza, total convicção que as pessoas com deficiência podem servir e adorar a Deus e exercer a sua fé livremente e ter decisão dentro da igreja e poder ajudar a contribuir com o corpo de Cristo, porque elas também fazem parte do corpo de Cristo. Ai, que lindo isso, gente. Fala, se você não ficou emocionado é porque você não tem coração, não pode ser. Ó,
coraçãozinho para a doutora Isa. Que Doutora gostoso. Que gostoso ter você aqui. Ai, o prazer é meu. Conversar com você. Muito obrigada. Que Deus Eu te que abençoe. agradeço. Continue Amém. abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Que você esteja sempre aqui cada vez mais com a gente Amém. também. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que todos se sintam alcançados, tirem suas dúvidas e possam exercer e ir atrás dos seus direitos, conhecerem e servir a Deus com alegria. Amém. E a você que ficou até agora aqui com a gente, muito obrigada por você. Que Deus possa te abençoar com esse conteúdo. Eu espero que através dele você compreenda melhor os seus direitos e se aproprie cada vez mais sobre eles. Um grande abraço e até o próximo Inclusão Entrevista, se ele quiser. Amém.